Olá, internautas! Dia 1º de julho de 2019, primeiro dia do segundo semestre do ano. Vamos agora caminhando para a chegada do final do ano e hoje é o dia também em que acontece na Câmara Municipal de Passos a sessão ordinária do Legislativo passense. Para a pauta de hoje? Na pauta de hoje, a discussão sobre a instalação da CPI do transporte coletivo. A vergonhosa história em que a Cisne foi substituída por uma empresa de São Sebastião do Paraíso, a toque de caixa, sem nenhuma avaliação, sem nenhum documento legal, sem nenhuma elaboração de um edital, sem nenhum contrato emergencial que a cidade pudesse entender. Por que tão rápido a troca, que transcorreram 3 anos para que essa troca pudesse acontecer? A CPI, a gente sabe, na história do país, na história de várias que aconteceram por todos os lados, até no município, a gente sabe como ela começa, não sabe como ela termina. Mas a razão maior para essa CPI existir é que não houve prudência por parte do Executivo ao fazer essa contratação emergencial. Transporte coletivo é um caos. A situação é horrível. A falta de ônibus decentes, ônibus com capacidade de transportar os passageiros de Passos está a prova a 1000. E isso tem a sorte, os passenses, que existem os mototáxis para sacudir, para socorrer. Acontece que não são todas as pessoas que podem transportar. Portadores de deficiência é um caso, os idosos outro caso. E não existindo política de transporte coletivo na cidade, não existindo uma maneira de enfrentar as dificuldades de lotar ônibus, essa situação vai cada vez piorar e cada vez mais as pessoas que precisam do transporte para poder fazer qualquer ação em seu favor na cidade vão ficar sem essa condição. Por isso a CPI vem em boa hora. E eu quero registrar aqui uma fala que a vereadora Aline Macedo dirigiu a nós, criticando o momento em que na edição passada da reunião da sessão, no nosso vídeo, fizemos uma crítica à Câmara. Olha, a crítica ela é generalizada, é percepção popular, porque a gente vê que tem vereadores que tentam fazer alguma coisa, que tentam trabalhar em prol da cidade, mas a verdade é que no plano geral as pessoas não entendem porque a Câmara deixa passar situações tão sérias sem tomar uma providência efetiva para coibir que a coisa aconteça. Agora sim, tomar a providência. Eu digo que é tarde, mas ainda é hora, porque nós precisamos de alguém que lembre a essa gestão do prefeito Renatinho Orives que ele precisa administrar a cidade, trazer benefícios para a cidade. Então, o papel da Câmara, quem sabe, acaba servindo para isso. E agora vamos só lembrar alguma coisa que anda acontecendo do Plano Nacional. O Moro, no domingo, ontem, foi alvo de manifestações em várias cidades do Brasil. Segundo algumas informações, 200 cidades fizeram manifestação em defesa do Moro. E isso está fazendo com que o Moro, embora ministro, tenha um papel de envergadura como liderança da direita no Brasil. Até agora, acho até que nesse momento, ele supera em popularidade ao Bolsonaro, que é o líder da direita nesse país até então. Agora Moro assume essa condição. O problema sério para o Moro são as denúncias que estão acontecendo a conta-gotas contra as ações que ele propôs junto ao Ministério Público Federal. E isso pode fazer dele um líder de pedra de barro. A gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer. E na reforma da Previdência, eu vou ler aqui alguma coisa, o Bolsonaro está colocando todo o seu foco na aprovação da Previdência. E para isso, ele não se faz advogado de jeito nenhum em usar algumas coisas que ele condenava nos outros. Por exemplo, antes dos cargos, eu vou até ler alguns itens, ministérios. Como é que acontecia antes do Bolsonaro? O governo dividia boa parte das pastas, essa notícia está no UOL, mas só para a gente conversar aqui um pouco.
Antes do Bolsonaro, o governo dividia boa parte das pastas entre os partidos aliados. Depois do Bolsonaro, o governo reduziu as pastas comandadas por políticos e passou a negociar com frentes não partidos. Recentemente aceitou recriar 2 ministérios para entregá-los aos congressistas, mas a negociação fracassou. Então bancada dos evangélicos, bancada da bala, assim por diante. Ele vai lá e beneficia essas bancadas. No fim, a mesma coisa, negociando com parlamentares, o que também não é estranho. Não tem jeito de governar num país com democracia sem que haja conversa com os parlamentares. O que o Bolsonaro propôs e não conseguiu fazer é eliminar o toma lá da cá. Mas o toma lá da cá está funcionando e muito. A maior prova disso são as emendas parlamentares que ele está doando para que cada um haja na sua base. Não é dinheiro para o deputado, porque aí vem a direita esbravejar. Não é direito para deputado, é dinheiro para que ele utilize na sua base eleitoral. Não é uma troca de dar o dinheiro, o deputado vai lá e vota para que o deputado consuma o dinheiro para seu benefício. Não é isso. Essa prática está diferente, mas é importante registrar que em outras ocasiões, em outros mandatos, ela também existia. As emendas parlamentares hoje são impositivas, só que ela girava em torno de 10 milhões e agora já está indo para 25 milhões liberadas a toque de caixa, para que a reforma da Previdência seja aprovada. E quando a reforma da Previdência for aprovada, todo cidadão no Brasil vai entender o custo que isso teve. A obra que foi feita na sua cidade, a obra que foi feita no seu hospital, aquele atendimento a uma demanda específica necessária ao cidadão, vai custar muito caro ao brasileiro que vai aposentar, nunca com mais do que um salário mínimo. E se quiser aposentar com um salário integral, ele tem que ter 65 anos e ter contribuído com 40 anos. O jeito que está sendo levado, é bem provável que a proposta passe no Congresso com algumas alterações para poder amenizar aquilo que está proposto no projeto de lei que o governo quer ver aprovado. E isso nós vamos assistir logo logo. A intenção é que a comissão que estuda a reforma da Previdência vote ainda antes de fechar o Congresso. Quer dizer, essa semana vamos assistir e não vamos esquecer de pedir aos nossos deputados que não aprovem. Essa questão da reforma da Previdência precisa ser melhor debatida, ser menos pesada aos ombros dos trabalhadores que ganham menos, que é daí que se tira 1 trilhão. A conversa estamos combatendo privilégios, os privilégios vão acabar. Claro que privilégios tem que acabar, mas ao lado de acabar com o privilégio, não pode sacrificar o trabalhador que vai pagar a conta maior. São mais trabalhadores que privilegiados, são milhões de trabalhadores que batalham dia e noite para tentar garantir uma aposentadoria mais ou menos digna, e não vai acontecer se a reforma vier por aí e for aprovada. Olha, vamos pedir a vocês que curtam nosso comentário, nosso vídeo e nos apoiem para que a gente possa se fortalecer e continuar discutindo outras vertentes daquilo que é dito na imprensa, vamos dizer assim, na grande mídia, e que nós aqui somos obrigados a engolir como verdade e ponto. Não é isso. Nós sempre vamos tentar colocar aqui alguma coisa que deixaram de fora. Para isso nós precisamos de contar com o seu apoio. Até lá.